eu estou escalado para dar essa palestra. Eu sempre tento fugir, mas o pessoal me escala. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre liderança sacrificial. E eu fiquei pensando, até no discipulado que eu fiz aí com os presbíteros, qual é o sacrifício que a gente está fazendo hoje para ser crente do Brasil, né? Qual é o sacrifício que a gente está fazendo para ser pastor? Não sei quem é que está apanhando aqui por causa do Evangelho, quem é que está levando tapa na cara, quem é que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Não sei se você está sofrendo algum tipo de perseguição. Não que a gente seja masoquista, que a gente fique desejando perseguição, né? Ou sofrimento. Mas esse é um assunto que a gente tem que discutir ele, não na perspectiva de que a gente esteja sofrendo, mas nós temos que compreender que se a gente quer realizar a missão de Deus, a missão que Deus nos deu, tem um preço para ser pago. E se nós não estamos sofrendo, é porque nós não estamos pagando preço. Há um preço para ser pago. Existe o preço da redenção, esse foi Jesus que pagou. Existe o preço da proclamação. Proclamação. Eu queria que vocês abrissem aí, por favor, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versos 24 e 25, os estímulos. Depois nós vamos ver versos 34 e 39. Esse é um texto por pretexto, só para jogar aí para vocês, jogar um sapato em vocês e depois nós vamos... Nós temos em Mateus duas comissões. A primeira foi dada aí em Mateus capítulo 10, que é a comissão que foi dada aos discípulos. E essa comissão de Mateus capítulo 10 foi específica só para o território de Israel. E Mateus capítulo 28 foi dada aos discípulos e é dada à igreja, a todas as nações. Mas ele diz assim no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vamos ler juntos, versos 34 a 39, vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti. Nós não queremos falar nenhuma heresia aqui, Senhor. Nós não queremos torcer as Escrituras. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos ser hipócrita. Mas nós queremos ter um ministério, Senhor, uma vida íntegra diante de Ti. Nos ajude aqui, Senhor. Nós somos um bando de pastores que estamos aqui, presbíteros, missionários, plantadores de igrejas. E temos uma responsabilidade muito grande de cuidar das Tuas ovelhas, de pregar o Evangelho.
Então que o teu Santo Espírito fale conosco agora. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa palestra está aí, é esse que vocês estão vendo aí, liderança sacrificial. Vamos lá aqui. Já foi demais. Como é que funciona aqui, meu irmão? Passa, volta aí. Volta para a introdução. A introdução está aí. Eu estou usando o termo liderança, porque é um termo genérico, para alcançar aqui mulheres, homens, evangelistas, pastores. A liderança é um dos fenômenos mais observados e menos compreendidos da Terra. Esse negócio de liderança, você tem Moisés, que era o cara mais manso da terra, e se Moisés fizesse um assessment hoje, ele não seria aprovado para ser plantador de igreja. Nem Paulo. Ele seria reprovado. Imagine Elias, do jeito que era grosso, bruto. João Batista, jamais seria. João Batista não era um sujeito politicamente correto. Então os personagens bíblicos jamais, e eu fico imaginando como é que Deus gosta de usar essas pessoas. Então, louvado seja Deus, porque há chance para você e para mim. Deus usa pessoas assim. E é interessante, porque tem um livro muito interessante, esse livro que é citado aí, aparece nesse livro aí mais de 850 definições diferentes de liderança. Então você fica doido com tanto termo de liderança. Se você vai para a Bíblia, você tem praticamente 3 conceitos básicos de liderança. Lá, se você quer estudar na Bíblia, você tem o termo servo, você tem o termo diáconos e você tem o termo trabalhador. Jesus gostava de usar o termo trabalhador e diáconos. Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Trabalhadores para a sua seara. A grande discussão, e não adianta a gente querer importar conceitos de liderança empresarial para dentro da igreja, porque a igreja não é empresa. E a pergunta que eu faço é o seguinte: há diferenças entre a liderança espiritual e as demais? Há diferença entre ser um líder pastor, um líder espiritual, e ser um líder político, um líder empresarial, e ser um líder do ponto de vista de um ativismo social? Há diferença? O que vocês acham? Pense direitinho, porque tem gente que acha que não. O nosso assunto aqui é sobre liderança espiritual. Eu coloquei ali embaixo, não sei se está dando para você ler, eu queria que você lesse essa última frase que está ali, juntos, vamos ler para não dormir? Lê comigo ali. Liderança espiritual é mobilizar o povo para fazer a vontade de Deus e realizar os seus planos. Isso é muito importante a gente entender. Não é o meu plano, mas é o plano de Deus. Então, a partir desse conceito, eu queria colocar, à luz da palavra de Deus, olhando para a pessoa de Jesus, 5 características sobre liderança espiritual.
E nós iremos fazer algumas aplicações práticas do ponto de vista pastoral aqui. Cada ponto, pelo menos 2 ou 3 aplicações práticas. Tá certo? Vamos passar aí. A primeira delas, está lá em cima, se você quiser ler comigo, vamos ler lá, o que é que diz? O líder espiritual não tem planos próprios, mas segue os planos de Deus. Tem base bíblica para isso? Vamos ver o que Jesus diz. João 4,34, o que Jesus diz? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6,38, o que diz? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja bem, Jesus, ele quando está encerrando, ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para eu fazer. Ou seja, Jesus veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é a nossa referência, se o projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus, é fazer pequenos cristos, como disse C.S. Lewis, então Jesus é o nosso padrão. Nós estamos aqui neste mundo para fazer a vontade de Cristo. Eu sou um pastor, eu tenho um ministério, e a minha vida é imitar a Cristo. Sede, pois, imitadores de Cristo. Agora, irmãos, Cristo tinha intimidade com o Pai, sabia tudo. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Esse nível de intimidade, nem eu, nem você tem. E aí o bicho pega. Pega ou não pega? Agora, irmãos, lá em Neemias capítulo 2, versículo 12, lê comigo ali, veja que coisa bonita, diz assim, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Veja como Neemias era pentecostal. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Para quem fazer? Eu. Porque tem muita gente na igreja que tem ideia para os outros fazerem. Mas ele diz, para eu fazer. E para eu fazer onde? Em Jerusalém. Então Deus pôs algo para ele fazer. Ele sabia o que ia fazer e sabia onde fazer. E sabia de onde veio o que ele tinha que fazer. De Deus, para ele fazer em Jerusalém. Presta atenção, eu e você como pastor, nós precisamos ter isso no coração. Saber o que Deus quer para o nosso ministério. Tem pastor que uma hora ele quer ser professor de seminário. Aí não dá certo. Aí ele agora quer ser plantador de igreja. Aí não dá certo. Ele quer ser agora pastor de igreja. Aí não dá certo, ele vai botar um programa de rádio, vai ser locutor. Vira. Sabe por quê? Porque nós precisamos parar para saber o que Deus quer de nós. Vamos ver algumas aplicações práticas sobre esse ponto. Aplicações práticas. Primeira coisa, eu preciso renunciar a mim mesmo para fazer o quê? Ministério. Se eu quero ser ministro de Deus,
Eu preciso abrir mão da minha vontade para ser ministro de Deus. Para ser pastor, eu preciso entender que Deus me chamou para ser pastor. Ah, mas meu irmão, você pode ser pastor advogado. Por quê? Você pode ser advogado para defender os crentes pobres da sua igreja. Não. Deus lhe chamou para ser o quê? Pastor. Ah, mas pastor pode ser professor. Mas Deus não chamou você para ser professor. Deus chamou você para ser pastor. Pastor. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Nós podemos ter muitos pastores aí abençoados. Você pode até citar Paulo. Mas Paulo foi por uma questão de preferência pessoal. E Paulo, ele não era pastor, ele era missionário, teólogo, apóstolo. Aí nós vamos brigar para ver o que era Paulo. E Paulo defendeu lá o ministério de tempo integral. Nós precisamos abrir mão do que renunciar o nosso eu, o nosso querer. Morrer para nós mesmos. Para mim, meus amados irmãos, esse é o maior sofrimento do ministério, é ou não é? Não é o maior sacrifício? Você botar o eu no altar de Deus e dizer, eu morri. Para mim, o viver é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o meu viver agora na carne, não vivo eu, mas é Cristo vive em mim. Eu já estou morto. E como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você viu que o pastor coreano aqui diz que o pastor coreano, para ser sustentado, tem que trabalhar e tem que arrumar ovelha. Eu acho que eu vou implantar isso aqui na Junta Missionária de Pinheiros, viu? Vai ser um negócio internacional. Irmãos, segundo lugar, você compreende a vontade de Deus orando, observando e tomando iniciativas. Não é uma coisa fácil. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos lá para você ver. Atos 16. Versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja no versículo 10, lê comigo aí. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Foi uma conclusão, depois de 2 tentativas e de uma visão. E se você observar aí, a Trindade está envolvida, porque primeiro foi o Espírito Santo, depois o Espírito de Cristo, depois foi Deus que aparece nessa visão. Mas ao mesmo tempo que Paulo está orando, Paulo está tentando. E a gente só descobre a vontade de Deus assim. Se você é plantador de igreja, você tem que tentar. Você marca um culto na casa aqui, tenta numa casa, tenta trabalho numa escola, tenta trabalho lá no tiro de guerra,
né? Você tenta o trabalho numa fábrica, você vai tentando, até uma hora que Deus vai abrir uma porta para você. Uma das coisas que eu acho bonito nessa questão da vontade de Deus também, é que nunca é tarde para a gente recomeçar no ministério quando estamos dispostos a obedecer a Deus. E isso aconteceu comigo quando eu era pastor lá em Olinda, e eu resolvi, por questões financeiras de igreja, eu fui dar aula, depois resolvi abrir uma livraria, ser comerciante. Olha, foi uma tragédia durante 3 anos na minha vida. Vender para crente é uma desgraça. Negócio com crente, dinheiro na frente, olha, levei um prejuízo, um rombo desgraçado. E uma tristeza, irmãos, uma tristeza. E um dia o pastor Severino Lira falou comigo: meu filho, você foi chamado por Deus para ser pastor. Sai de fora disso negócio. E um dia, em casa, eu tinha um adesivo que eu colei, a oração de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fiquei na varandinha do apartamento, à noite, os meninos ainda pequenos, e eu fiquei orando aquilo ali, e peguei o texto de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Acrescentadas. E eu falei: Senhor, isso aqui é verdade? Se isso aqui for verdade, eu vou viver isso. Eu vou ser pastor de igreja agora, e o Senhor vai honrar isso aqui. E essas lutas que a gente tem com Deus, eu falei: a partir de hoje eu vou viver isso aqui. Isso foi no mês de abril, mais ou menos. Quando foi no mês de julho, recebi um telefonema do Milton, me convidando para concorrer à eleição em Pinheiros. Foi no ano que eu vim para Pinheiros. Fui eleito em Pinheiros, vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, me ofereceram um emprego no Mackenzie, lá de cara. Eu falei: misericórdia, já quero me cooptar. Depois, um dia, eu ia passando lá no Mackenzie, falou assim, me pegaram e disse: pastor Arivaldo, nós estamos precisando de aluno para o mestrado aqui, dá para você fazer o mestrado? Eu falei: mas rapaz, mestrado de quê? Comunicação e não sei o quê. Eu falei: mas não sei nada disso. Não, está matriculado. Aí eu fui, né? Fui matriculado. Daí me matricularam lá. Isso foi o finado Paulo Viana, né? Pastor Paulo Viana. Aí eu fui lá fazer a aula sexta-feira e tal. Depois, quando terminou 3 anos de estudo, aí o professor Jarbas, que era da PUC, disse: Arivaldo, eu vou levar você lá para a PUC. Mas eu falei: vou fazer o que lá? Não, você vai fazer o doutorado. Eu falei: quem que disse que eu quero? Ele falou: não, rapaz, esse negócio aqui, você precisa ir para lá. Eu falei: mas não tem dinheiro. Não, mas eu arrumo uma bolsa. Aí eu fui lá, estudei. Aí eu peguei tudo isso, está guardado aí. Desde 2004. Eu nunca usei, é minha cidadania romana. No dia que me pegarem para bater, eu tiro. Eu tenho também, viu? Eu tenho esse negócio aí também. Mas eu não... Acho que aqui na igreja ninguém sabe, né? E a gente é tentado. A gente é tentado. Irmãos, se você quer recomeçar o ministério, se você quer... Isso é uma bênção. E eu recomecei o ministério. E Deus redirecionou meu ministério. Viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é uma bênção. Nós, pastores, nós não temos planos pessoais. O nosso projeto de vida é o ministério. Certo? Segundo ponto, vamos lá. Vamos ler, segundo ponto. O que é que diz lá? O líder espiritual
tem a missão de fazer as pessoas abandonarem os seus planos e seguirem os planos de Deus. Olha que coisa interessante. Nós nos encaixamos nos planos de Deus e agora a gente vai falar para as pessoas que elas precisam abandonar o estilo de vida, os planos, os projetos e se submeterem também ao quê? Aos planos de Deus. Nós, pastores, temos uma mania de dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Não é assim? Deus tem um plano para a sua vida. E é tão interessante isso. Veja lá Lucas 5, 10 e 11. O que é que Jesus disse? Disse Jesus, lê comigo aí, irmãos. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus chegou e mudou a vida. Eles tinham uma vida, tinham uma empresa, tinham um projeto de vida, tinham famílias. Jesus entra na vida e muda a história desse pessoal. Porque Deus tinha um plano para eles. Irmãos, veja como a nossa tarefa é difícil. A gente chega numa cidade para plantar uma igreja e a gente chega ali para mudar a vida das pessoas. E as pessoas não querem mudar. E tem um monte de capeta trabalhando para que as pessoas o quê? Não mudem. E você chega ali com uma mensagem que é um mistério. Mistério. Veja que coisa extraordinária aconteceu lá em Tessalônica. Pois eles mesmos, do tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Que mudança, que transformação. Deixaram os ídolos, abandonaram os ídolos e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Você já notou como é maravilhoso ao mesmo tempo esse ministério? É um ministério difícil, impossível, mas é uma coisa mais gloriosa. Mais gloriosa. Os meninos que estão trabalhando lá na Cracolândia, eu não fui lá ainda. Não fui. Tenho medo da Cracolândia. Porque tem que ser gente preparada, né? Mas eles foram lá, há 15 dias atrás, eles foram com um grupo de louvor. Eu achei muito interessante, quando eles começaram a cantar louvor, foram levantando pessoas que estavam tomadas pelo crack, usuários, e muitos daqueles começaram a cantar os louvores. E eles deram uma estatística lá, diz que mais de 50% daqueles que estão lá são crentes desviados. Pessoas que já passaram na igreja. Teve um que pegou o violão e ainda tocou, ajudou a tocar. O avivamento vai começar na Cracolândia. Você quer dizer? Deus vai começar a fazer uma obra extraordinária a partir da Cracolândia. Irmãos, esse Deus, esse evangelho que nós pregamos, nós temos. O plano de Deus para a nossa vida é tão maravilhoso que Ele nos dá esse ministério da reconciliação, essa mensagem poderosa que transforma, que muda a vida das pessoas. Por isso que o pastor abandonou aquele negócio de línguas. O pastorzão fechou. O coreano fechou o negócio de língua, de cura, não sei o quê, e ficou na Bíblia. Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a mudança, é a conversão. Quais são as aplicações práticas disso aqui? Primeiro, o líder precisa ser exemplo de vida. Só muda vida quem dá exemplo de vida.
O líder precisa pregar e ensinar com eficiência, intencionalidade e simplicidade. Meus irmãos, isso é uma coisa, o Evangelho, ele é um mistério. Mas o Evangelho, ele é simples na sua mensagem. Mas tem um pessoal que gosta de dificultar. E aí lê Tim Keller, aí complica, porque quer imitar Tim Keller, aí dificulta. Lê Francis Schaeffer, quer imitar Francis Schaeffer, e acha que nós estamos aqui na Suíça. Ou então quer pregar o Evangelho com música popular brasileira. Não é assim, meu irmão. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Evangelho é simples. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é simples. E você tem que pregar esse Evangelho e ensinar esse Evangelho com eficiência, com intencionalidade e com simplicidade. Mas vem o ponto principal, o líder precisa pregar e ensinar cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Eu não sei se você se lembra, a palavra vai aqui, a semente, mas a semente ela vai com duas asas, a oração e o poder do Espírito. Ela só fecunda se ela for acompanhada disso. Você conhece muitos pastores e há muitas igrejas em que o pastor é crente, é fiel, prega fielmente as Escrituras, mas a igreja não cresce. Os crentes não são transformados do ponto de vista que colocou o pastor aqui hoje. Porque falta o quê? Unção. Unção. Quem está trabalhando com plantação de igreja e revitalização de igreja não pode abrir mão disso aqui. E aí, meu irmão, tem que ter vida de oração, tem que ter tempo com Deus. Não adianta. Não adianta. E aí é quem prega. Quem prega, quem transmite a palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado com muita gente que está escrevendo sobre plantação de igreja, falando, ensinando, que não conhece o que é plantação de igreja na prática. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo está dizendo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou o quê? Algemado. Versículo 4, o que ele diz? Para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo não sabia plantar a igreja, tá? Ele diz, como é que eu devo o quê? Fazer. Ele quer que Deus abra a porta para ele pregar, mas ele quer que Deus também lhe ensine como é que ele deve o quê? Fazer.
fazer. É isso que a gente tem que ter. Essa humildade, essa dependência de Deus. Vamos lá. Terceira característica do líder espiritual. Trabalha na total dependência de Deus. 2 Coríntios 3:5. O que diz ali? Não que por nós mesmos, vamos ler juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. João 15:5, Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu coloquei o verbo trabalha na total dependência de Deus. Nós temos dois extremos. Um é você esperar que Deus mande os eleitos. Outro é você trabalhar achando que você vai fazer tudo sozinho. Aqui você tem que entender que nós temos que unir o esforço humano com o poder de Deus. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É a dedicação humana com a força de Deus. Vamos ver os aspectos práticos disso aí, que eu quero destacar aqui. Ore mais e aumente o seu tempo de comunhão com Deus. Ore mais. Irmãos, esse é o grande pecado nosso. E eu falo o pecado da omissão. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. E a oração é o grande bem para a nossa alma, para o bem da igreja, é a oração. E a gente sabe que precisa orar, a gente sabe que a oração muda as coisas, a gente sabe que a oração faz com que... Você sabe que quando você ora mais, você prega melhor, você vê os resultados na vida da igreja, mas você não ora. E a gente até tem desculpas para dizer que a gente não... para a gente não orar. Trabalhe o máximo que você puder. Esse é para mim o grande problema dos obreiros, irmãos, nossos. E eu não gosto. Eu recentemente dei uma olhada nos relatórios dos nossos obreiros e vi que tem obreiro que ele copia. O relatório dele de janeiro é o mesmo de abril. Ele copia. Você pega visita. O cara faz 5 visitas no mês. A igreja não vai para frente. No interior. Nós estamos vivendo... O problema é o seguinte. Vamos ver ali, vamos pegar o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo vai colocar aqui no versículo, capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo usa 3 figuras. A figura do soldado, a figura do lavrador e a figura do atleta. E Paulo aqui, ele vai dar ênfase ao esforço, à disciplina, à dedicação.
Nós temos que dar o nosso máximo. Nós temos que dar o nosso tudo. Irmãos, esse é o grande desafio da vida. E o que mais me entristece é que, às vezes, nós temos presbíteros que falam, pastor, infelizmente os pastores, eles não trabalham. Trabalham muito pouco. Eles reconhecem aqueles que trabalham. Preste atenção. Na obra de Deus, nós não administramos os resultados. Nós administramos o processo. Certo? Se você trabalha e não tem resultado, não tem problema. Você trabalhou. Você lavrou, você se esforçou. Porque os resultados vêm de Deus. Mas você tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Outro dia um colega disse, pastor Arival, a igreja de Pinheiros agora é a igreja da moda aqui em São Paulo. Falei, rapaz, 20 anos ralando aqui, acordando 6h30 da manhã, dormindo meia-noite todo dia. Você vem com essa profecia desgraçada para trabalhando. Hein, Milton? Trabalhando aqui, ralando, feito um doido. Todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando. E eu vejo a turma só dormindo. Irmãos, onde você vir na obra de Deus, um trabalho que Deus está abençoando, você pode ter certeza que tem muito trabalho, muito esforço. Deus não abençoa vagabundo. Deus não abençoa o preguiçoso. Se Deus abençoar o preguiçoso, ele está sendo incoerente, porque foi ele que inventou o trabalho. E ele inventou o trabalho antes do quê? Do pecado. Já teve crente que disse para mim aqui, pastor, eu não gosto do senhor, mas eu reconheço que o senhor é trabalhador. É uma benção aqui. Tu é verdadeira aqui. Não tem... Eu não voto no senhor, mas o senhor é bom. É assim. Então, é desse jeito, irmãos. A vida é assim. E não tem jeito no reino de Deus, não tem outro jeito de crescer a igreja, não tem outro jeito de plantar a igreja se não for do trabalho. E outra coisa, não fica com muito rapapé, não. Hoje o pessoal está com muito rapapé. Vai evangelizar e tem que fazer muito cafezinho, muito não sei o quê, muito jantarzinho, muito não sei o quê. Para com isso. Vai de casa em casa. Vai direto, seja objetivo. Evangelismo pessoal. Às vezes vai fazer um chá, aí diz, vamos fazer um chá. Quando? Daqui a 3 meses. Aí para fazer esse chá, aí tem que mandar fazer um negócio na gráfica. Aí tem que fazer um banner. Até sair o chá, o povo já foi para o inferno. Demora tanto o negócio. É assim ou não é, pastor Marcos Severo? Meu irmão, esse negócio de avanço missionário é para fazer todo dia. Todo dia. Outra coisa, trabalhe o máximo que você puder, aprenda com Deus e com homens de Deus. Preste atenção. Não fica lendo livro sobre plantação de igreja, de missiólogo que nunca plantou igreja, que não está envolvido na obra de Deus. Leia, por favor, a Bíblia. Leia o Diário de Simon, leia o Diário dos Missionários. Leia a vida dos grandes homens de Deus. Leia a teologia sistemática para dar sustância para os sermões. Mas não fica lendo esses livros de teólogos, de acadêmicos, que estão fora da realidade. Outro dia eu recebi um livro dessa grossura, assim. Dessa grossura. Não sei nem se foi o Roberto Carlos que me deu. Uma tese de doutorado. Eu falei, qual é o assunto? Sobre o eu de Paulo. Eu falei, o eu de Paulo? O eu de Paulo, lá de 1 Coríntios capítulo 7. Eu falei, bem, dessa grossura é uma tese. Tem 7 teorias do eu de Paulo. Eu falei, não vou ler, não. Para mim, até hoje é o eu de Paulo. Se eu for discutir isso aqui,
7 teorias sobre o eu de Paulo. Aí o outro chega, pastor Arival, qual a sua posição sobre a teologia relacional? Eu falei, sou a favor. Negócio de relação? Não, relacional. Eu falei, sei lá o que é isso. Relacional. Outro dia chegou, e o teísmo, pastor? O senhor é a favor do teísmo aberto? Eu falei, abrir o teísmo? Eu não estou nem sabendo se abrir o teísmo. Não, porque o senhor Gondim, não sei o que. Meu Deus do céu, não estou sabendo não. Porque tem gente que vive na internet, não sei o que, assistindo vídeo disso, vídeo daquilo. Não está trabalhando. Tem pastor aí que está no grupo dos teístas, do grupo dos negócio de criacionista, no grupo não sei o quê. Tem agora calvinismo zoeira. Pastor, o senhor conhece o calvinismo zoeira? Eu falei, não sei não, meu irmão, o que é isso? É tanto grupo, tanto negócio que o cara acho que não lê mais a Bíblia, não estuda, não trabalha. É um negócio sério, irmãos. Então, veja bem, nós temos que aprender. Nós, às vezes, tem literatura aí que não vale a pena. Vamos lá, 4º lugar. O líder espiritual presta contas a Deus do seu trabalho. Isso aqui é muito sério. Porque nós, pastores, nós trabalhamos sem supervisão. Eu chego aqui, segunda-feira, os presbíteros vão para o trabalho, não bato ponto. Meu negócio é eu e Deus, né? Ou eu tenho consciência de que eu estou prestando conta a Deus, ou não. Ou eu tenho consciência de que eu tenho que ter caráter diante de Deus para honrar o meu nome, o meu ministério. Eu tenho que ter integridade para fazer aquilo que eu estou fazendo ou não. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí eu vou chamar a sua atenção, porque uma das coisas que aparece lá no livro de Hebreus, é que o pastorado ele é uma mordomia. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo. Porque isso não aproveita a vós outros. Com quem deve prestar o quê? Contas. E eu fico com medo disso. Quando eu leio isso e vejo que um crente está meio afastado, eu fico perturbado com isso. Nós vamos prestar contas daquelas ovelhas que foram colocadas sobre o nosso pastoreio, aquelas vidas que foram colocadas sobre a nossa responsabilidade. E eu fico, senhor, e os bodes? E se o cara era bode, estava aqui na igreja? Mas o que eu acho interessante é esse conceito de mordomia, de prestação de contas. E faça a aplicação prática rapidamente aí, que já estou. Você é um mordomo fiel aos olhos de Deus? Lembra lá 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2? A única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Se Deus fosse encontrar com você hoje, você é fiel? Você, pastor, é fiel no dízimo e nas ofertas? Pastor Augusto mandou um WhatsApp para mim semana passada. Eu perguntei para ele, pastor Augusto, estão dizendo que você é contra o dízimo, rapaz? Ele mandou, isso é maledicência. Isso é maledicência, Edivan. Poxa, rapaz, faça isso não, senão vai acabar aqui a nossa arrecadação. Às vezes tem pastor que está passando necessidade, mas ele fala para os crentes dar o dízimo. Ele vive dos crentes, do dízimo dos crentes, mas ele não é dizimista. Como é que pode um negócio desse?
Ser fiel, irmãos. Ser fiel em tudo. Segunda coisa, faça uma avaliação da quantidade, da qualidade e da produtividade do seu trabalho. Quantidade. Da sua semana, quanto tempo você gasta com a igreja? Você, pastor, quanto é que você gasta? Vamos supor. Quanto tempo você gasta? Se você fosse CLT, trabalhasse 8 horas por dia, você gasta esse tempo? Você viu o sermão do pastor Roberto Brasileiro aqui dizendo que o pastor não tem tempo, né? O tempo dele é para o ministério. Quanto tempo você gasta? Tem pastor hoje que está acabando com a escola dominical. E ele está acabando não é porque os crentes não querem, não. E se a gente for fazer o que os crentes querem, fecha a igreja. Aí o pastor não quer também. Aí os crentes estão pedindo. Porque quando o pastor senta, a igreja deita. Outro dia, tinha um pastor que trabalhava comigo aqui, chegou um dia lá no gabinete, eu estou querendo lá, estou na minha igreja, eu quero evangelizar, o povo não quer, eu quero isso, visitar, o povo não quer, eu quero orar, o povo não quer. E o cara ficou lá, meia hora, numa ladainha desgraçada. Eu falei, meu irmão, para aí um pouquinho. Você quer trocar? Vim aqui para Pinheiros, eu vou para lá. Mas por que você está falando isso? Rapaz, no dia que você achar uma igreja, que o povo quer orar, ler a Bíblia, você está no céu, está na igreja triunfante. É direto, você tem que estar em cima da igreja. Sermão domingo você fala domingo. Gente, tem culto de oração essa semana, tal. Bota medo. Você não vê, sua casa vai cair. É assim. Tem domingo aqui que eu digo assim, não é assim? Quem sabe me conhece. Meu irmão, deu dízimo, não volta para cá não, que vão roubar você no caminho e tal. Deixa aqui. O povo tem que segurar o povo, rapaz. O coração do povo é inclinado para se desviar. O profeta tem que estar ali, todo dia. Então não adianta. E a gente tem que ter essa disposição. E os resultados, irmãos? Os resultados. A quantidade. Os resultados são de Deus, mas Deus vai dar os resultados de acordo com o seu esforço. Aí você vai citar um texto da Bíblia. Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu. Tudo bem. Só que você não é Noé. Aí eu vou dizer para você, Paulo pregou em Tessalônica em 3 semanas e plantou uma igreja. Você está há 20 anos lá e não plantou um ainda. Irmãos, nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar fruto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê? Qual é o fruto que permanece? São as pessoas que a gente ganha para Cristo. Os frutos que permanecem dessa vida são as vidas que a gente ganha. Não tem outro, não tem. Quais são os frutos que permanecem, gente? São vidas. São vidas. Vamos errar. Para tomar o café e Passa aí, meu irmão, por favor. O líder espiritual se sacrifica para cumprir a sua missão. Lê comigo o que Paulo diz ali em Atos 20, 24. Lê para mim, por favor.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, não dá para separar o ministério da nossa vida. É a mesma coisa, tem uns teóricos que dizem assim, primeiro Deus, depois minha família, depois a igreja. Isso é a maior besteira do mundo. Está tudo misturado. É Deus, é a família, é a igreja. Você não separa isso não. Jesus disse que você tem que amar a igreja, você tem que amar a igreja, porque Cristo amou a igreja e se deu por ela. Você tem que amar a sua família, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Tem hora que você cuida de um, tem hora que você cuida do outro, tem hora que você cuida do outro. Você traz a família para a igreja, não é assim? Você traz a família toda para dentro da igreja, a família trabalha com você dentro da igreja. Não tem jeito. E quando você cuida bem da igreja, Deus cuida da sua família. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de suas coisas. Diz amém aí, por favor. Amém. Vamos fazer umas aplicações práticas disso aqui? O ministério é a nossa vida. É a nossa vida. E por isso, devemos oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E um dia, fomos acesos, fomos acendidos ou acesos com a regeneração. E agora nós estamos queimando uma vela no velador. A nossa vida está sendo gasta para Deus. Não tem jeito, né, pastor Marcos Severo? E que a gente possa ter o privilégio de quando nós fecharmos os olhos nessa vida e abrirmos os olhos na eternidade, estarmos servindo ao Senhor com integridade. Se tivermos o privilégio de morrermos como mártires, louvado seja Deus por isso. Mas que nós possamos gastar a nossa vida fazendo a vontade de Deus. Pergunto para você, existe algo tão valioso na vida que vale a pena não abrirmos mão por causa de Deus? Do ponto de vista do ministério, do sagrado ministério, às vezes você está desanimado, chateado. Eu fiquei muito triste quando eu soube que um rapaz lá do Rio Grande do Sul está deixando o ministério, desanimado, frustrado. Trabalhou conosco aqui próximo. Tomara que ele volte. Irmãos, não há nenhum motivo para nós abandonarmos o ministério. Nem negativo, nem coisas valorosas para nós abrirmos mão do ministério. O ministério é a nossa vida. O que você tem sacrificado hoje para servir a Deus? Queria convidar você para a gente orar.
para a gente colocar o nosso ministério diante do Senhor. A gente ajoelhasse aí onde a gente estivesse mesmo. Vou pedir o César para tocar uma música aqui. E vou pedir para 3 colegas aí, sentindo no coração o desejo de orar, que ore por nós, para que Deus reavive o nosso ministério.